Queridos irmãos, queridas irmãs, hoje nós trazemos para um bate-papo a nossa companheira Elisa Pereira, de São Paulo, onde ela se vincula ao Instituto Espírita de Educação. Muito obrigado, Elisa, por vir aqui nos atender para falar a respeito da pintura mediúnica. Oi, Marcelo. Puxa, eu que agradeço, viu? Muito obrigada pela oportunidade. Agradeço em nome do nosso grupo lá de trabalhadores de terapia através da arte mediúnica. A gente entende isso como uma oportunidade de serviço, né? Uma oportunidade de trabalho. Então, boa noite também para os seus, como é que se diz? Internautas. Internautas. Muito bom. Obrigada. Elisa, vamos iniciar com você falando um pouco a seu próprio respeito, sua formação profissional, sua ligação com o espiritismo, como que se deu, as casas espíritas pelas quais você passou, essa que você se situa atualmente. Pois não. Bom, eu sou da área da saúde, né? Eu sou dentista e nós começamos a frequentar um Instituto Espírita de Educação, que é uma casa que fica situada no Itaim Bibi, aqui em São Paulo, uma casa que já tem aí mais de 70 anos, uma casa tradicional, com uma excelente formação aí de médiums, né, uma excelente estrutura e formação de médiums e grande prestadora de serviço em várias áreas. Nós começamos a frequentar a casa quando os meus filhos eram pequenos, na evangelização infantil. E a partir daí eu fui fazer os cursos de formação, né, o curso básico, o curso mediúnico e tal, e foi nessa época que despontou a mediunidade da pintura mediúnica. Mas eu, na adolescência, frequentava uma outra casa, no bairro de Perdizes, aqui em São Paulo. Então, participava ali da mocidade e depois que passou essa etapa, frequentava o trabalho mediúnico. Então eu me sabia, né, me conhecia como uma médium com a mediunidade de psicofonia desenvolvida. Mas em relação à pintura, não, foi só agora mesmo. Elisa, para esse tipo de prática, é necessário alguma predisposição mediúnica específica? Por exemplo, em termos de afinidade com o tema, o candidato a médium de pintura mediúnica já teria que saber ou gostar de pintar, desenhar, etc? Olha, super interessante essa pergunta, né? O que eu costumo dizer, e assim, falo mesmo com convicção em relação a isso. A mediunidade da pintura mediúnica, ela não é diferente e não é nem melhor e nem pior que nenhuma outra mediunidade. Então, tudo aquilo que a gente aprende no curso de formação, né, na nossa casa chama curso básico, depois curso mediúnico, vale também para essa mediunidade da pintura mediúnica. Não difere em nada. Então, assim, o cuidado do médium em relação ao estudo, em relação à boa formação, em relação ao preparar-se para ir para o trabalho. E nesse quesito, né, partindo dessa premissa de que não é diferente de nenhuma outra mediunidade, entra isso também. Não tem nenhuma predisposição. Acontece. E você sabe que esse é um ponto que, quando a gente recebe médiums novatos ou estudantes ainda dos cursos básicos e que começam a ter uma vontade de rabiscar, uma vontade de desenhar ou qualquer coisa assim, fica em dúvida, né? Porque, nossa, mas eu não sei fazer isso. Como é que eu vou fazer? Nunca fiz, né? Nem pensei em fazer isso e tal. Mas acontece, né? Então não tem assim essa, vamos dizer assim, essa formulinha ou essa caixinha toda certinha, não, de jeito nenhum. Eu acho que a gente pode pensar assim, né? Diante da possibilidade do afloramento de uma mediunidade, e isso cabe para qualquer pessoa, né? Estando dentro de uma casa séria, estruturada, deixe-se levar, né? Com um bom dirigente, um dirigente ali atento, consciencioso, um grupo estudioso, deixe-se levar, vamos ver,
o que vai acontecer, né? Não é o momento do controle absoluto, né? O nosso controle, ele vai estar onde? O nosso controle, ele vai estar no nosso preparo, na nossa leitura, no nosso estudo, no nosso viver. Isso sim é da nossa responsabilidade total. Mas naquele momento ali do trabalho mediúnico, sendo ele ainda no grupo de estudo ou já no trabalho mediúnico, vamos confiar naquela estrutura, né? Todos esses pontos a gente checa antes, vamos ver. E é interessante, as pessoas perguntam mesmo isso, então posso te dizer que não acredito nisso, não vejo dessa forma e também não verifico isso na prática, sabe? Entendi. Mesmo porque toda reunião mediúnica, a função de cada médium é como se fosse uma impressão digital, cada um vai dar uma contribuição com seu recurso. Então, o iniciante é como uma criança ali aprendendo a caminhar, né? Depois ela vai ganhar confiança e vai sair andando sem a gente precisar ficar segurando, não é isso? Nossa, super legal também esse ponto, Marcelo, porque veja, o que a gente conhece de pintura, né, mediúnica, e assim, aí sim eu acho que a gente pode partir para uma generalização, vem aí dos idos dos anos 80, né, na época do Gasparetto. Então, que foi uma época muito importante dentro dessa temática, né, aonde, além dele ali assinar os pintores famosos, eram realmente obras e coisas muito bonitas, né? Existem na internet, a gente consegue ver muito material, né, que mostra ele ali. Então isso foi muito importante para, vamos dizer assim, um desbravamento dentro desse tema, né, dentro desse tema, desse tipo de mediunidade. Mas é legal de dizer o seguinte, o médium, a hora que ele começa, que ele tem ali uma vontade de rabiscar, de desenhar qualquer coisinha, não se prenda nesse modelo, né, que de assim, puxa, mas eu não vou saber fazer bonito daquele jeito, nossa, mas eu não sei fazer daquele... Não, a gente observa muito isso, né, na prática ali com o grupo, existe um tempo de maturação da mediunidade, e esse é um outro ponto aonde cai no que eu acabei de dizer, né? Não é diferente de nenhuma outra mediunidade. Puxa, que médium de psicofonia que não se lembra aí do começo, aonde parecia que a língua queria falar, mas não vai, ou então fala um boa noite, ou então parece que pensa, mas aí não sai coordenado. Não tem. Tem um tempo de maturação, tem um tempo de organização disso tudo. E com o desenho não é diferente, né? Então, assim, a gente repara assim, que os médiuns iniciantes, a grande maioria, parece que fazem assim, exercícios de motricidade, sabe? Sabe igual criança pequena, quando vai fazendo aquelas bolinhas para depois, lá para frente, conseguir fazer o A e tal. Então, não sai assim um desenho, aquela coisa definida, com aquela mistura de cores, com aquela definição ou profundidade. Não, dificilmente acontece isso. Estou falando isso porque para encorajar, né, as pessoas assim, não saírem de um ponto já achando que, puxa, não, isso está muito feio, isso não. E isso mesmo não porque assim. é um intermediário, quem está tentando pintar é alguém que está no campo espiritual, né? Exatamente. Então aí, considerando, né, a existência e a presença do animismo como uma coisa que faz parte do processo, não é um equívoco de conceito, né? Colocar isso como um peso. E eu digo isso porque pode atrapalhar o médium novato, sabe? Pode ser um fator desencorajador, né? Uhum. E tem uma preocupação em relação a isso, por exemplo, assim, em relação não só ao médium, mas em relação ao dirigente também. De repente, assim, é um rabisco, é uma bobeira, ou não sei o quê. Não, é assim mesmo. Vamos indo, né? Vamos levando. Vamos levando, né? Então, basta lembrar como é que começa. Quem vai psicografar também? No princípio, difícil você concluir ali um parágrafo inteiro, uma ideia inteira. É difícil você fazer ali uma composição toda, né? Vai por etapas, vai por fases. Uhum. E
E aí, assim, reverberando, mas assim, aí que entra o grande papel do médium, né, de se aplicar nos estudos para contribuir para esse processo de desenvolvimento, né, que é a mediunidade. Só para a gente ser didático, como você citou animismo, algumas pessoas podem não saber o que é, seria a carga de interferência do espírito do próprio médium no resultado lá que ele está produzindo, não é isso? Isso. E que faz parte do processo, né? Sem dúvida. Então, assim, o resultado mediúnico, né, nesse caso da pintura, né, então o resultado pictórico, ele é composto de um fazer de duas partes, do médium e da entidade comunicante. A porcentagem com que cada um vai colaborar, esse é o grande processo de desenvolvimento. Então, porque às vezes a gente se depara com... É um equívoco também de conceito, né, Marcelo, achar que o animismo é ruim, né? Animismo é diferente de... Não, é isso, é porque eu lembrei daquela frase, animismo não é defeito mediúnico. Desculpa te interromper. Bom, é isso mesmo, Então, assim, animismo é uma coisa, mistificação é outra, né? E às vezes vai tudo no mesmo balaio, né? Não é, né? Verdade. Agora, a pergunta que eu ia fazer seguinte aqui na minha relação, em parte você já respondeu, mas eu vou fazê-la do mesmo jeito. Quais seriam as principais dificuldades pessoais para o desenvolvimento desta faculdade específica e a descrença do próprio candidato, assim como a das outras pessoas, são barreiras? Olha, tá muito bom o nosso papo aqui. Se eu estiver falando muito, você tem que me interromper. Não, mas, que é isso, nós podemos conversar à vontade. Você sabe que tem uma coisa que aparece de uma forma velada, mas que eu acho que é a grande casca de banana que o médium escorrega, que é a vaidade. E é discreta e sutil, né? Por quê? Voltando, né? A gente não tem, assim, eu vejo desses 5 anos para cá, pipoca médium de pintura. Não sei se a gente, assim, por causa dos livros, por causa, né, do canal, do YouTube, não sei o quê, não sei se acaba chegando mais, mas chega muita gente, Marcelo, assim, que de repente começou a desenhar, de repente está com vontade de pintar, não sei o quê, e de todo lugar, sabe? Até de fora do Brasil. Interessante. Então pode-se criar uma falsa ideia de que ser médium de pintura é especial. Então eu acho que a primeira coisa assim, que a gente precisa falar, não tem nada de especial nisso. É uma mediunidade como qualquer outra. Então não é mais importante, não é mais... É diferente? Talvez por enquanto, porque não tenhamos tantos médiums de pintura mediúnica como psicofônicos ou psicógrafos. Mas isso não muda em nada. A função da tarefa, a responsabilidade e o papel do médium, né? E aí que entra a questão da vaidade, porque ela pode vir de uma forma velada, então assim, nossa, mas eu sou médium de pintura, entendeu? E não é assim, não dá para pensar desse jeito, né? Eu nem sei como que eu colocaria, mas assim, a minha observação assim de coração, né? Que os médiums novatos não caiam nessa bobeira, porque não tem nada disso. Muito pelo contrário, ainda a gente tem que se cercar de condutas e posturas que nos protejam dessa questão da vaidade. Porque, de um modo geral, as pessoas não conhecem e os leigos também não. Então, facilmente, de repente, você estava no trabalho, fez um desenho e acabou levando o desenho para casa. Facilmente você vai ter vontade de mostrar para alguém. Facilmente, alguém que você mostra vai falar, nossa, que lindo, mas você que fez, como é que foi? Então, vamos deixar isso quieto, né? Isso aí não vai para o lado que não vai para um lado que seja útil para o médium. Né? Esse é um alerta muito importante que você faz e ele é válido para qualquer, vamos dizer assim, prática de qualquer atributo mediúnico, porque o psicógrafo é a mesma coisa, o psicofônico é a mesma coisa. Às vezes o médium pode se sentir vaidoso porque está dando comunicação do espírito X ou do espírito Y. E o alerta está lá na obra
conduta espírita perante a mediunidade, né? Certamente tem um alerta sobre essa questão da vaidade. Então, eu acho que esse seria um primeiro ponto, né, em relação assim, o que pode atrapalhar, o que pode emperrar aí esse processo de desenvolvimento desse tipo de mediunidade. Acho que essa insegurança de será que é meu? Será que fui eu? Isso a gente acaba tendo. E como é um processo, eu nem sei se isso acaba, porque vou te falar que eu mesma, às vezes, assim, acontecem algumas coisas no trabalho mediúnico, que num primeiro momento, eu falei isso com o grupo terça-feira, num primeiro momento, nossa, mas será? Mas juro para você, me esforço muito e vou agora assim, não, mas aí a gente retoma os pontos de base. Estou numa casa séria, estou num trabalho sério, me preparei para estar aqui, né? Confio e tal. Então vamos deixar. Lógico que se o médium quiser subir em cima da mesa e ficar sapateando, né? Não vai, né? Tem que, como é que fala? Não sendo um médium mecânico, vai ali ter o controle da situação. Mas vamos deixar acontecer, vamos confiar, né? Então, essa questão da confiança, eu acho que ela se solidifica muito, ela se constrói muito em cima do estudo, em cima da leitura. E a leitura em relação ao tema mediunidade, ela é muito grande, né? Eu acho que assim, a gente não acaba de estudar e não acaba de, né, nunca, né? De certa forma, desculpa, você entrou na questão seguinte, então a minha pergunta ia ser, não, é ótimo. Eu que estou atropelando não, sinal que nós estamos muito bem sintonizados e a nossa sequência está ótima. O médium de pintura mediúnica precisa necessariamente estudar o Evangelho e a doutrina espírita? Por quê? 100%, 1000%, sim, absolutamente sim, né? Veja só, em relação à mediunidade, a gente precisa lembrar que a mediunidade, qualquer uma delas, ela não é exclusiva da doutrina espírita, né? Então, outras religiões, outras modalidades aí de crenças e de fazeres também tem médiums, também tem assim, pessoas com mediunidade. Mas em se falando dentro da doutrina espírita, que é o nosso ponto, né? Sim, precisa, porque é isso que vai dar, como a gente estava falando, vai dar a segurança para o médium, o entendimento, né? Então, assim, agora eu sou médium de pintura, puxa, não sei o quê. A gente tem aí um material para ser lido, mas não vai na especificidade só, a procurar o estudo, procurar a leitura, só em relação à pintura mediúnica. Guarda, né, essa questão de que é igual como qualquer outra mediunidade. Tudo que está lá no livro dos médiuns serve também para a mediunidade da pintura. Nos domínios da mediunidade, né, da coleção André Luiz, são tantos os livros ali, os livros da Dona Ivone. Tudo cabe também para o médium que apresenta esse tipo de mediunidade. E isso vai dando repertório, vai dando segurança. Você sabe que tem um livro assim que a gente adora, né? Que é o Diversidade dos Carismas, né? Do Hermínio Miranda. Hermínio Miranda. Poxa, é uma delícia. Eu penso assim que aquele livro todo médium assim deveria ler, né? É um compêndio. E então acho que é mais ou menos por aí, assim. Sim, muito importante o estudo. Elisa, e na sua instituição, Instituto Espírita de Educação, há um estágio preparatório para os médiuns que se apresentam para a pintura mediúnica e como essas pessoas são selecionadas? Pois é. Ali no Instituto, né, é uma casa de formação também, né, então tem ali o curso básico, os cursos básicos e tem o curso mediúnico. Então a pessoa, ela começa, vai nessa sequência, quando chega no curso mediúnico e porventura ela vem a despertar, vem a apresentar a mediunidade da pintura, ao término do curso, ela é direcionada para o trabalho da pintura mediúnica, orientada. Mas veja, isso não é uma regra absoluta, e esse ponto é muito legal da gente falar também. Existindo numa casa espírita um grupo único e exclusivo de médiums de pintura mediúnica, ótimo, um belo serviço pode ser feito.
Mas sendo um grupo de desobsessão, sendo um grupo, qualquer outro grupo mediúnico, um médium que tenha essa mediunidade também pode trabalhar. Porque da mesma forma que através da psicofonia o médium vai atender a entidade comunicante e prestar ali um serviço, um atendimento, um acolhimento, através do desenho isso também acontece. Né? Então, por isso que eu vejo assim, a importância não só de quem desponta essa mediunidade em apurar o tema, né, o conhecimento no tema, mas dos dirigentes também. Né? Porque se imagina, igual eu tenho um dia lá do nosso trabalho que eu dirijo o trabalho. Ali é específico, a maioria são médiuns de pintura, embora a gente tenha também médiuns psicofônicos e psicográficos. Mas nenhum trabalho mediúnico, vamos dizer assim, não, aqui não vai ter pintura. Como é que é isso? Não dá para afirmar, né? Então é interessante também que o dirigente, vamos dizer assim, se aperfeiçoe no conhecimento, né? Em si, na situação de um médium aqui de começar a desenhar. Como é que a gente lida com isso? Para que serve isso? O que eu vou fazer? O que eu vou achar, né? Então, acho que esse ponto também. Mas ali no Instituto a gente tem essa, vamos dizer assim, tem esse trajeto, né? Tem esse fluxo. Mas ainda assim, pode acontecer, como já aconteceu, do dia em que o nosso trabalho acontece, uma pessoa que tem essa mediunidade desenvolvida não é o dia que ela pode ir para casa, né? Então aí ela vai para outro trabalho, ou de repente, mesmo conhecendo o trabalho com a pintura, ela esteve em um outro trabalho e se sentiu mais afinizada com aquele trabalho, né? Que a gente fala, né, Marcelo, que não é o trabalhador que escolhe o trabalho, né? É o trabalho que escolhe o trabalhador, verdade. Né? Então, tudo bem também, né? Mas eu ainda vou insistir com a seguinte dúvida. Vamos supor, a pessoa entra na casa como frequentadora, depois ela inicia cursos preparatórios. Em que ponto ela vai receber a orientação? Olha, você vai para a pintura mediúnica. Tem que partir dela ou a própria casa indica? Ao término dos cursos, né? Porque quando ela estiver no curso mediúnico, né, no mediúnico 1, 2 ali, ela tem a prática mediúnica. E na prática mediúnica é onde vai ali se externar o tipo de mediunidade que a pessoa tem. Então, sendo o desenho, vai ser sugerido que ele vá para esse trabalho. Mas aí pode acontecer isso que eu te falei. Isso tem alguma orientação de algum mentor da casa nessa seleção? Não, assim, é um fluxo normal. Normal. Né? Porque só os encarnados, os encarnados é que cuidam disso aí. Vamos dizer sim, assim. Entendi. Acho que você está perguntando porque tem casas que quando as pessoas acabam o curso, elas passam por uma orientação. A indicação para participar de reunião mediúnica teria que vir do mentor espiritual da casa. É essa a dúvida. Não. Eu, quando cheguei, né, no Instituto, eu fiz todos os cursos de novo. E aí, depois, no final, a gente faz um estágio. A gente passa em todos os trabalhos mediúnicos da casa. E nesse estágio, né, nesse momento, assim, é onde ali dá o match, sabe? É onde dá ali um insight, né? Uhum. E é muito claro, né, assim, em relação a, puxa, adorei esse ambiente, adorei aqui esse trabalho, adorei como a coisa acontece. E outros assim, não dá assim. Então é mais ou menos nessa sistemática. Agora, qual é o objetivo do Instituto, né, do IEE, com a manutenção dessa atividade mediúnica? Então, o entendimento é de que esse trabalho com esse tipo de mediunidade, ele é um prestador de serviço, ele é um tratamento, melhor assim, um tratamento oferecido dentro da casa espírita. Assim como é o trabalho de desobsessão, assim como é a fluidoterapia, né, que a gente chama de fluidoterapia, a palestra seguida do passe e da água fluidificada. O trabalho da pintura é como uma das terapias complementares oferecidas dentro da casa espírita. Então, uma prestação de serviço, né? E em dois aspectos, né, Marcelo? Assim, uma prestação de serviço para o assistido, que procura um atendimento, que procura um acolhimento,
e também uma prestação de serviço ao plano espiritual, né? De permitir ali, então, de dar, favorecer ali esse intercâmbio mediúnico. A gente fala que esse trabalho, como muitos outros, né, ele é sedimentado num tripé, aonde uma parte é o comunicante, a entidade comunicante, a outra é o médium e a outra é o assistido encarnado que procura atendimento na casa espírita. Nenhum também mais importante que o outro, a ordem eu falei assim porque tinha que falar de alguma forma, mas os três ali, no caso do médium e do espírito comunicante, os dois trabalhando com um resultado que vai ser o desenho e que vai ser entregue para o assistido. E como que o processo se encontra estruturado na atualidade? Por exemplo, número de reuniões, de participantes, as atividades que são desenvolvidas em cada caso, como é que funciona isso na prática? Nós hoje somos um grupo formado por 19 pessoas, trabalhamos 2 dias na semana, um dia é no período da tarde, outro dia no período da noite. Alguns dos médiums que frequentam um dia também estão no outro. Temos dias específicos, isso foi uma orientação da espiritualidade, temos dias específicos para atendimento de criança e para atendimento de adulto. Nesse dia do atendimento direcionado às crianças, existe assim uma linguagem mais adequada, né, para o público infantil. Acho que vale aqui eu contar mais ou menos como é que funciona, né, como é que é a logística. Fica à vontade, claro. Que bom. Então, a dinâmica ali, o fluxo dentro da nossa casa é do assistido chegar e passar inicialmente pelo atendimento fraterno. Então, o atendimento fraterno, ele acaba sendo ali um grande centro de triagem, né? Então, ali vai chegar tanto pessoas que vêm para conhecer a casa, quanto pessoas que vêm para estudar, para fazer algum curso, quanto pessoas que vêm à procura de um atendimento, por alguma queixa, por alguma situação. Dali do atendimento fraterno, ele é indicado para os trabalhos da casa. E sai dali com uma ficha com as orientações, tal dia, tal hora, tal lugar, etc. E com a pintura não é diferente, também acontece dessa forma. Quando chega esse assistido, no trabalho da pintura, no dia e hora marcada, ele é recebido numa sala que a gente chama ali de sala de recepção ao assistido. Nessa sala, aonde ele vai permanecer, é feita ali uma leitura inicial, uma prece, depois é feita uma explanação do que é esse trabalho com a pintura. Inclusive, é o momento onde a gente também explica que mesmo estando ali, mesmo tendo sido encaminhado para o trabalho, pode ser que o assistido não receba o desenho. E o outro ponto super importante, que vale para qualquer tratamento oferecido dentro de uma casa espírita, é que jamais ele deve interromper as suas orientações médicas ou de qualquer outro tratamento que ele esteja fazendo, né? E um terceiro ponto também, que a gente frisa bastante, é que o papel desse trabalho, o papel dessa terapia, a terapia ela tem aí um sinônimo de tratamento, né, do jeito que está lá no dicionário. O papel desse tratamento é de um auxiliar no processo de cura dessa pessoa. Então, veja bem, auxiliar no processo, né? Então, ninguém está ali prometendo assim que a pessoa vai chegar ali e vai ser curada e etc. Não, não é isso. Mas então como é que isso vai se dar, né? Isso aqui vai ajudar, vai colaborar para o seu reequilíbrio físico, emocional e espiritual. Então, depois a gente pode voltar nesse ponto. Enquanto o assistido fica ali nessa sala, depois dessa explanação do que é o trabalho, a que se destina e como acontece, há ali uma explanação evangélica, sempre no intuito assim de fortalecer a fé, de dar coragem, de dar apoio, né, de deixar assim a pessoa mais um acolhimento, né, de fazer um acolhimento maior e apoiar ali, a gente logicamente que não sabe qual é a situação de cada um, de um e também para harmonizar o ambiente, né? Exato. A vibração do ambiente, né? Exatamente.
Ao mesmo tempo que acontece tudo isso nessa sala, está acontecendo o trabalho mediúnico. A gente começa ao mesmo tempo nas duas salas, marcadinho no relógio. Esse assistido, quando chegou, ele trouxe essa fichinha com o nome dele, uma possível hipótese diagnóstica ali, alguma coisa, escrita de forma resumida, discreta, né? Porque também ninguém vai ficar, não é nada expositivo, assim. E essa ficha, ela foi encaminhada para a sala mediúnica. Essas fichas são colocadas na mesa do trabalho mediúnico, que é uma sala de trabalho mediúnico, né, como a maioria dos lugares, aquela mesa grande onde as pessoas sentam ao redor, e essas fichas elas são colocadas viradinha para baixo, assim, na mesa. Então você olha assim, você vê um monte de papelzinho na mesa, mas você não consegue, ainda com a penumbra da sala, você não consegue ver o que está escrito, você não consegue ver nada. E os médiums já chegaram também, né? Então, e uma sala é num lado, outra é no outro, a gente num andar, outra em outro. Eu estou querendo dizer o seguinte: o médium não sabe quantas pessoas tem lá na sala, o assistido não está sabendo quem que é o médium, quem que não é. Na maioria das vezes é assim. Um anonimato geral. Acabou acontecendo nessa formatação, nessa logística, acaba acontecendo isso, né? E aí começa o trabalho mediúnico, também como qualquer outro trabalho mediúnico. Prece, leitura de estudo, evangelho, livro dos médiuns, livro de leitura. Aí tem um tempo para a prática mediúnica. Nesse tempo destinado à prática mediúnica, nós temos ali médiuns de pintura e temos médiuns de psicofonia e de psicografia. Então as entidades comunicantes, elas tanto podem se expressar de uma forma como de outra. À medida que o médium faz o desenho, ele termina, né, para os que forem desenhar, ele pega esse desenho e alcança ali uma ficha e põe junto. Então é por intuição do médium que esse desenho vai para essa ficha. Então o médium nem chega a ler o nome da pessoa que vai receber o desenho? Não sabe quem é. Não sabe nada. E aí, esse desenho é então colocado num saquinho, que não é transparente. Fora do saquinho é colocado o nome e o saquinho é grampeado. Dentro desse saquinho vai um impresso explicando o que é a pintura, o que é esse trabalho. E fora do saquinho vai um impresso com as orientações, a sugestão, aonde essa pessoa deve colocar esse desenho, como ela deve lidar com isso e tal. Tudo isso que estão nesses dois impressos já foi falado lá na sala para os assistidos. Mas a gente coloca de novo, né? Assim a pessoa chegando em casa, ela pode ali, de repente, se não guardou todos os detalhes, está ali para ela poder revisar, né? Ver ali a melhor forma de usar. Então, Marcelo, eu diria assim, olha, que a gente entende como um tratamento. Um tratamento como qualquer outro tratamento, por exemplo, medicamentoso, que tem ali o horário para você tomar o remédio, a duração de tempo, sabe? E precisa da colaboração do paciente, né? Então, aquela situação assim, não adianta você ir para o médico recomenda ali, então, olha, diminua o doce, diminua, sei lá, a fritura, não sei o que, e você, voltou para casa e já está lá, comendo tudo de novo igual. Não vai mudar nada, né? Verdade. Então, é assim, um ponto assim muito delicado e importante, e que a gente tenta fazer assim com o máximo de carinho, é despertar no assistido a questão, primeiro em relação à receptividade dele ao tratamento. E o segundo ponto é em relação a dele entender que ele é o protagonista da sua história, né? Que ele tem uma postura, que ele tenha uma postura ativa diante da situação, né? Então, assim, que está na mão dele ali, ou vai para a esquerda ou vai para a direita, ou olha se o dia está nublado ou se o dia está ensolarado, sabe? Então, esse olhar, né? Esse encorajamento, né? E essa ação, essa postura, acho que eu posso dizer isso, assim, essa postura ativa, né? Porque quem não tem aí os seus perrengues para passar, né? As suas situações delicadas.
mas a gente precisa guardar, né, a confiança, a fé e tudo, e acreditar, né? Então, a ideia é essa, sabe? Em relação ao assistido, a ideia é essa. Elisa, você poderia explicar com poucas palavras o que vocês chamam de atividade de alinhamento? Ah, sim. Pois é, quando a gente recebe um médium novo no trabalho, né? Dali, saindo do que a gente já estava falando agora há pouco, que vem ali da formação, ou alguém que chegou novo na casa e já tem os cursos, etc. Esse médium, ele começa a estar ali conosco, mas ele não vai, de pronto, fazer o atendimento das fichas dos assistidos encarnados. Então, por exemplo, nós temos agora no momento 2 médiums. Elas já estão, talvez deixa eu pensar, 6 meses, 8 meses conosco, participam do trabalho mediúnico, sentam na mesa, estão ali, dão vazão para a mediunidade, mas ainda não estão atendendo as fichas, né, por conta dessa questão, desse tempo de maturação, sabe, Marcelo? E a atividade de alinhamento foi uma proposta que nós conseguimos fazer já em 3 turmas. Mas ela, se perguntassem para mim, mas ela acontece quando? Que época do ano, em que mês? Eu não tenho como te dizer isso, porque é sob demanda. Se eu tenho ali 3, 4 médiums novatos, eu preciso montar uma turma e nós vamos fazer essa atividade de alinhamento, né, para que a gente possa receber esses médiums na integralidade dentro do trabalho. Mas, então, é sob demanda. Agora, nós estamos aí na expectativa, tem mais 2 pessoas, então provavelmente a gente vai ter essa nova turminha aí, no mínimo com essas 4 médiums. Como é que se dá isso? Primeiro, qual o objetivo? O objetivo é acolher esse médium no sentido de dar, assim, deixa eu pensar, de dar detalhes, de dar colo, de dar atenção, no desenvolver da mediunidade, porque a hora que você chega no trabalho mediúnico mesmo, você tem ali médiums que já estão lá há mais tempo, e o novato, ou a novata, né, ou o médium novato, ele tem dúvidas, né? Então, sim, assim, a gente brinca, eu digo assim, que é a teoria da prática, o que a gente faz. Então, faz ali tudo e depois a gente vai conversar. Então ele vai falar, senti isso, senti aquilo, fiquei em dúvida disso, fiquei em dúvida daquilo. Eles vão ajudá-lo a desenvolver a autoconfiança, na verdade. Não que a gente saiba tudo, porque não sabemos mesmo, claro que não, mas é essa questão da autoconfiança, né? Porque a hora que está ali, depois do trabalho mediúnico, com outros mais experientes, de repente fica até tímido, e o trabalho ali, todo mundo né, já está embalado, acabou o trabalho, já pega, já levanta e vai embora. Na atividade de alinhamento, não. A gente tem ali o tempo depois que terminou tudo, um dos times é esse. Nós vamos conversar, vamos ver como é que foi, como é que não foi. A pessoa precisa falar, ela precisa explicar, ela precisa ouvir alguma coisa, e no que a gente pode ajudar, a gente ajuda, né? Mas ela não tem só esse foco, né? A ideia é que todo trabalhador dessa atividade, ele saiba exatamente como o trabalho funciona. Então, por exemplo, o médium que tem essa mediunidade da pintura, ele não vai lá só para a sala mediúnica e só desenha. Não, a gente faz um rodízio e ele também vai para a sala do assistido, onde ele vai explanar para os encarnados como se dá a atividade. Vai ter um dia que ele vai estar na sala dos assistidos e ele vai fazer a explanação evangélica. Porque o trabalho tem que ser autossustentável, né, Marcelo? Não dá assim, tem uma pessoa lá que ela é super boa para fazer, vamos pensar, no grupo, tem uma pessoa super boa para fazer o evangelho. Aí o dia que ela falta, e aí? Como é que faz? Né? Não tem substituto. Aí não tem substituto. Parou tudo. Parou tudo, ficou manco. E também, eu vejo também por um outro lado, todo mundo é importante. Então, o médium de pintura ele não é mais importante do que a pessoa que está fazendo a explanação. É uma engrenagem. Todo mundo é importante. Então, a gente trabalha nessa sistemática, sabe? Muito legal. E, assim, não é que, vamos dizer, não tem um mais importante que o outro, mas, assim, na ausência de um ou de outro, o objetivo é que o trabalho funcione normalmente. Continuidade. Não, assim, continuidade. E sem quebração de galho, entendeu? No mesmo padrão.
Agora, eu gostaria que você falasse um pouco dos mentores, né, da pintura mediúnica lá da sua instituição. Eles já foram revelados? Quem são eles? Olha, você sabe que às vezes, assim, conversando com outros grupos e outras pessoas, todo mundo tem um nome de famoso para falar, Marcelo. E eu brinco, eu falo assim, nós não conhecemos ninguém famoso, não tenho ninguém para falar. Bom, também, né, assim, com todo respeito. Mas a gente teve, sim, né, no princípio, quando esse trabalho, a gente nem sabia que isso aconteceria, e durou mais ou menos um ano, talvez 18 meses, assim, a gente recebia a comunicação de duas entidades, que no princípio não se identificaram também, mas passavam várias orientações em relação o que aconteceria, porque eu comecei num trabalho mediúnico que era destinado à desobsessão infantil. E lá eu fazia os desenhos. E aí essas entidades, nas comunicações, nas psicofonias, elas diziam, né, por intermédio de uma outra senhora médium, né, esse trabalho vai mudar, esse trabalho agora vai ser diferente, não sei o quê, sabe? Mas assim, você não dá valor, né? Não é que você não dá valor, você não consegue visualizar essa mudança, né? Quando a gente pega para ver essas psicofonias lá para trás, puxa, mas ele já tinha avisado, já tinha falado, mas quando você ouve, você vai mudar. Tá, né? Então não forma o contexto, né? Precisa andar um pouco mais no tempo para a gente aqui, réis mortais, entender a ideia, né? E foi assim. E você ia falar? Não, eu estava pensando aqui, porque realmente às vezes as coisas acontecem assim à nossa frente, mas a gente não percebe que isso vai ter um significado, tem uma importância. Parece que foi uma coisa corriqueira, e não era, né? No caso aí você está explicando. E não então, prossiga, por favor. Foi mesmo assim, homeopaticamente delineado e tal. Então, por exemplo, em alguns momentos, você acredita, mas assim, por exemplo, tem coisas que foram ditas nessa época aí de formatação do trabalho, dessa logística, e que é tão de hoje, sabe? Que é tão de hoje. Eu mesmo recorro, nos 2 livros tem muitas transcrições dessas psicofonias, mas eu mesmo recorro, vira e mexe, eu recorro a essas psicofonias, assim, para me lembrar exatamente de como foi. Sedimentar, né, a ideia que veio de lá para cá, olha, é para fazer assim e tal. Exatamente. Isso é importante. E aí, então, como eu estava dizendo, né, depois de um bom tempo, foi que nem foi ele próprio, né, o Pierre Lambré, que se identificou. Foi a outra entidade que chama-se, então, Dolores. Ela tinha um sotaque meio puxado para o espanhol e ela se identificou, isso já depois de muito tempo ali, passando orientação e tal, que ela cuidava da ala referente às crianças e às pintoras mulheres. E que ela falava sempre o nosso mestre, né? O nosso chefe, o nosso mestre e tal. Era, então, o Pierre Lambré. Médiums, assim, que tem a mediunidade da vidência desenvolvida, viam muito essa figura lá, né? Então, assim, um tipo longilíneo, magro, com uma barbinha, assim, um cavanhaque, talvez algo meio parecido com o seu, assim, com uma roupa típica de um pintor francês, né, com uma manga assim mais bufante e uma boina que fazia assim dava uma quedinha, né? E foi interessante porque depois dos livros eu acabei conhecendo outras casas, indo para outras cidades, outros lugares, assim, né, para falar a respeito do trabalho. E em 2 oportunidades diferentes, pessoas que estavam lá notaram a presença também dessa entidade, sabe? E a descrição bate dessa forma, assim, como estou te dizendo. Então, ele se chama Pierre Lambré. A gente vê citação dele também num livro chamado Livro Chama Eterna, aonde o espírito
que ditou o livro, que chama-se Luiz Sérgio, estava no Departamento das Artes, numa faculdade, que ali não fala onde, mas no plano espiritual, e tinha um horário marcado com o responsável pela ala. E o responsável era então o Pierre. E ele passa ali visitando e o Pierre explicando para ele exatamente o que era o trabalho dele em relação à pintura, em relação às artes. Então ali ele coloca que uma das funções dele, dos compromissos dele era desenvolver grupos mediúnicos que trabalhassem com a pintura na Terra. Porque esses grupos, então, dessa forma organizados, seriam de grande valia para esses artistas que estavam ali. Era como se fosse no relato, no livro, é muito claro, assim, como se fosse uma enfermaria. Então, que eles iam dali para os grupos mediúnicos na Terra e poderiam, então, através desse intercâmbio mediúnico, dessa proximidade, né, com o médium, com o material de pintura, o material de desenho e tal, isso era uma coisa muito reorganizante para eles, né, em relação à psique, em relação ao reequilíbrio e à reorganização. É muito bonito um relato. No segundo livro eu fiz um recorte desses relatos desse livro. Elisa, e que tipo de pintura são feitas? Essa é uma pergunta. Na sequência, o conceito da pintura ser bonita ou feia tem importância no resultado final para o fim que se destina? Então, na primeira, né? Na primeira, a pergunta em relação ao tipo de pintura. A maioria dos desenhos, eu posso dizer isso assim com muita tranquilidade, porque a gente tem ali uma sistematização dos dados ali, né? Vou colecionando esses dados. Então, 96% dos desenhos feitos, né? São várias médiums, acabam caindo na temática floral. Na sequência, depois da temática floral, ela parte para a paisagem. E depois nós temos ali variados. Então aí vai coração, tema infantil, alguma coisa que a gente poderia colocar na categoria de abstrato, formas geométricas, mas a maioria em relação a flores. Então, há um motivo para os autores, os pintores, né, desencarnados escolherem flores? Há um motivo? Você sabe que no princípio isso foi uma dúvida que nós tínhamos, né? Uma dúvida, uma curiosidade também nossa. Puxa vida, porque assim, flor em vaso, flor sozinha, flor em ramalhete, né? E sempre flores. E interessante também que um colorido harmônico, sabe? Um colorido assim, muito combinadinho, uma coisa assim agradável de ver, assim, onde as coisas ali caíam bem umas com as outras. E nessa, foi um dia assim, a gente ali no grupo conversando isso, igual nós estamos falando aqui, puxa, mas por quê, né? E não sei o quê. Aí depois, no trabalho, então veio a psicofonia, o Pierre explicando. Então ele explicou assim, né, primeiro dizendo que ele estava ali, que ele tinha ouvido a nossa conversa, e que ele falou assim, mas e quem não se encanta com as flores? E quem não se encanta com o colorido da natureza? E quem não se encanta, não se sente mais leve diante das flores? Então a gente entendeu assim que de repente a flor seja ali vamos falar assim, o símbolo, né, mais escolhido, porque talvez seja uma figura arquetípica, né, uma figura comum que todo mundo assim gosta, um modelo de grande receptividade pela maioria das pessoas. Acredito que seja por aí, né? Porque partindo do princípio que a gente não tem, né? Não tem ali ninguém assim
ou pelo menos não ainda trabalhando, ninguém assim com dons artísticos super refinados, ou que fez isso ou fez aquilo de curso de desenho. Os desenhos, eles são simples, né? Assim, são desenhos que não tem assim um rebuscamento, não tem não tem um refino de técnica como um artista profissional e etc. Né? Tá? E em relação à questão do bonito e feio, a gente entra num outro ponto que é muito importante. Veja bem, a partir do momento que a gente entende que essa entidade desencarnada que vem e se comunica através de um desenho, ele está ali porque ele vai se melhorar, ele vai se reequilibrar, porque esse intercâmbio mediúnico para ele é um fator de reorganização. E aí eu volto a dizer, nesse aspecto também é igualzinho a psicofonia ou a psicografia. Por que ele vai lá e conversa e tudo? Porque ele está precisando conversar, ele está precisando falar aquilo. Mas muitas vezes a entidade, assim como os humanos, não conseguem, os encarnados, não conseguem se expressar através de uma fala, de uma construção de uma frase, de uma ideia. Então o desenho entra como um recurso de expressão. E aonde que a gente embasa isso? A gente embasa isso no conceito de arte-terapia. A arte-terapia é uma ciência reconhecida, com curso para qualquer pessoa, e eu imagino que seja, não sei se só profissional de saúde, acho que psicólogo, etc. É uma especialidade, uma modalidade a ser feita no trabalho psicoterápico, aonde o encarnado, às vezes ele chega, ele precisa de uma psicoterapia, mas ele não consegue falar também. E ele vai ali desenhar e ele vai ali se expressar. Você quer ver criança pequena? Às vezes a criança pequena ela não tem condição ainda, ela não tem vocábulo, ela não tem ali como colocar uma situação que ela possa ter vivido, ou algo que os pais acabaram achando que seria importante uma psicoterapia. Então, voltando, o desenho ele entra como uma forma de expressão para o espírito comunicante. Igualzinho a psicofonia ou a psicografia. Tá. Então, se eu tenho ali uma entidade que ela não conseguiu se expressar de outra forma, ela está se expressando pelo desenho, será que está certo? Ou será que seria caridoso? Ou será que seria, isso eu estou falando para falar o mínimo, correto eu avaliar o resultado pictórico daquela pessoa? Porque ela está ali expressando um conteúdo interno dela, né, do comunicante. Ele está ali expressando um conteúdo. Então, quem sou eu para achar isso ou aquilo? Esse é um ponto super importante. Então, não entra esse conceito de bonito e feio, ele não entra nessa parte. Ou de perfeito, imperfeito, certo ou errado, não importa. Não tem. Se for um traço, se for um borrão, ou se for uma coisa muito bonita, ele está valendo do mesmo jeito, porque ali foi um trabalho enorme. Você pensa, da espiritualidade para conduzir essa entidade até ali, porque igual na psicofonia ou na psicografia, não é qualquer um que consegue chegar ali, não é qualquer um que tem condição de se expressar, né? Não é qualquer um que quer também, não é isso? E o médium, então é um trabalho ali em conjunto grande para isso. Agora, então esse conceito de bonito e feio não entra, que é a mesma coisa da arte-terapia. A gente tem um filme que chama-se Nise da Silveira, que fala da doutora Nise da Silveira. Não sei se você conhece. Doutora Nise da Silveira foi uma psiquiatra lá na década de 40, no Rio de Janeiro, que ela trabalhava num hospital público. Mas naquela época... Eu acho que eu vi esse filme. Naquela época da lobotomia, do eletrochoque, essas coisas, e ela não aceitava isso. O filme ele é muito resumido, né, em relação a todo o conteúdo que essa mulher trouxe, né? Mas a base dela é na psicologia junguiana, né? Então ela se correspondia com Jung, a formação assim dela em relação a esses insights que ela foi tendo vem aí da psicologia analítica. Por que é importante eu falar isso, Marcelo? Assim, não estou fugindo do tema. Essa mediunidade da pintura, ela tem aparecido em vários lugares para lá e para cá, como eu falei anteriormente.
E por não ser assim, talvez uma coisa ainda comum, dá a impressão que existe um cardápio, sabe? Então os grupos pegam e, então vamos fazer assim, vamos fazer assado, começa a inventar. Não tem o que inventar. O primeiro ponto é esse, que é igual a qualquer outra mediunidade, precisa de todos os cuidados como qualquer outra mediunidade. E o segundo ponto é que não é a critério da cabeça de um ou de outro. A gente precisa se embasar na ciência, né? Então, assim, por que um desenho ajuda uma entidade? Pois é, vamos lá atrás, vamos resgatar, vamos pegar ali o fundamento dentro do que é, dentro da psicologia, dentro da arte terapia. Dá para explicar, se a gente podia fazer um outro bate-papo só para conversar isso. Aonde isso tudo fica embasado, como que esse desenho colabora para o comunicante. Porque, veja, aí depois fala assim, e para o médium, como é que isso ajuda? Para o médium a gente até sabe, né? Porque o que é um médium trabalhando dentro de um trabalho mediúnico? Com a psicofonia, psicografia ou com desenho? É a mesma coisa. Né? Ele está ali honrando um compromisso que possivelmente tenha feito, ele está ali estudando, ele está tentando ali se melhorar e etc. É o que a gente já sabe mais, né? É o que a gente estuda em todo esse processo de estudo para a formação do médium. E em relação ao espírito comunicante é isso. E aí entra um outro ponto que sempre vem assim uma pergunta, puxa vida, mas então você vai oferecer para um assistido encarnado um desenho que foi feito por uma entidade que precisava se organizar e por um médium que também, logicamente, não somos assim organizados, né? Estamos aí sempre tentando melhorar. Sim, é isso que vai acontecer. Da mesma forma, isso também eu considero muito importante esse entendimento, da mesma forma que quando você vai para a casa espírita tomar um passe, é o passista que está te dando passe ali por conta própria, sozinho e seja o que Deus quiser? Não é, né? E a equipe de passistas ali do plano espiritual? Ele é um intermediário. Então, o dia que aquele passista, de repente, saiu correndo do trabalho para não chegar atrasado, chegou meio afoito, ou o dia que ele teve um dia mais difícil e tal, como é que isso é neutralizado? Como é que isso é filtrado para que quem está recebendo o passe não tenha essa interferência? A gente não confia nisso? A gente não lê sobre isso, não acredita nisso. Então é isso também que nos explicaram, que essa estrutura, né, sob uma coordenação, sobre uma egrégora, sobre um cuidado da equipe de apoio do plano espiritual. Agora, a próxima pergunta é, o médium tem consciência prévia do que ele vai pintar? Puxa, você sabe que tem até um capítulo no livro novo que eu coloco ali várias situações com várias médiums diferentes. Varia tanto, Marcelo. Então, por exemplo, na reunião mediúnica, né, enquanto a gente está ali nas leituras e tal, às vezes tem médium que se fecha o olho um pouquinho, aí já começa a ver desenho, parece que vai entrando imagens assim, desenhos. Ou então, a hora que vai fazer, parece que vê alguma imagem. Outros momentos também nem tem ideia, nem sabe o que vai acontecer. Não tem a menor ideia. Posso, assim, me colocar como personagem, assim. Eu mesmo, às vezes, quando estou ali fazendo, eu vejo a minha mão ir em direção à caixa de giz. A gente trabalha com giz pastel seco, né? Acabou sendo o material de preferência. Vejo a mão caminhar até o giz e, às vezes, eu não sei a cor que ele vai pegar. Que a mão vai pegar. É muito interessante, sabe? É como se fosse assim a mão de outra pessoa. Vai lá, pega, volta e começa, né? Tem vezes assim que eu vou olhando, às vezes até falo, nossa, eu penso, né? O grau de animismo menor, né? Ou seja, você não interfere com essa escolha. Não sei, viu, Marcelo? Acho que isso oscila também, né? Conforme o dia, a época, a semana, as preocupações com a vida, né, cotidiana. Não sei não, viu? E em outros momentos, assim, essa questão também de ver antes. Então, olha, variado, né? Aí eu lembro, sabe do que? Lá do livro lá do Diversidade dos Carismas, né, do Hermínio Miranda, tem um momento lá, não vou lembrar o capítulo, que ele fala assim, que o médium, ele é o estudioso da mediunidade, mas ele é também o objeto de estudo, né?
E que ele está nas duas pontas. Está nas duas pontas, né? E que dentro de uma mesma, vamos dizer, categoria de mediunidade, tem muitas gradações e variações, né? Então não é tudo igual. E você acha que é possível para o médium ele perceber o estado de espírito do desencarnado que transmite as impressões para a pintura? Sim, perfeitamente. Perfeitamente. Tanto aquela sensação assim que enche e parece que deixa a gente flutuando, como algo mais difícil, né? Então, por exemplo, são vários relatos, mas, por exemplo, teve uma situação em que a médium sentia o braço como se tivesse, não conseguisse esticar o braço, não conseguisse mexer, como se fosse uma pessoa assim se recuperando. Ela falou assim, é alguma coisa como se tivesse tido um AVC, alguma coisa, com dificuldade motora, sabe? Agora, onde que entra, né, isso, né, essa percepção? Cai lá no que a gente começou a falar lá no princípio, né? No médium, né, ele ia assim se apurando como veículo, né, através do estudo e tal, e do preparo, e da dedicação, né, porque aquela coisa do instrumento, como coloca Kardec, né, assim, do instrumento mais afinado, o som vai sair mais bonito, né. Sem dúvida. Qual que deve ser a postura do médium perante o desenho que ele produziu? Ou reproduziu, melhor dizendo. Fez, acabou, esqueceu, acabou. Não tem comentário, não tem feio e bonito, não tem chega em casa e conta, para quem que foi, quem que era, não tem nada. Não tem nada disso. Acabou, chegou ali, não tem nada disso. Então essa deve ser a postura ideal. Eu considero que sim, Marcelo. Eu considero que sim, porque assim você, de primeiro, evita essa questão de sustentar ou alimentar uma vaidade, mesmo que seja velada, né? Porque nada começa de tudo, né? Começa de pouquinho, né? Então você não dá chance para sustentar ou iniciar ali uma questão nesse ponto. E tem um outro ponto também que nós fomos orientados. Essas entidades, elas vão até ali e elas estão se recuperando. Então, quando a gente estabelece um vínculo desse, de ficar lembrando do desenho, ou de ficar comentando do desenho, a gente acaba estabelecendo um vínculo, pode-se estabelecer um vínculo ali com o autor do desenho. E, de repente, isso pode ser perturbador também, né? Então... E que destino que é dado às pinturas produzidas? Você explicou o negócio de colocar no saquinho, entregar para o paciente, digamos, mas há casos que as pinturas são destruídas ou guardadas? Então, veja só que interessante, né? Embora acontece isso direto, as fichas estão na mesa, o médium faz o desenho e não é para nenhuma ficha. Às vezes acontece isso. E acontece também de não ter nenhuma ficha na mesa, né? E os médiuns desenham. Então, esses desenhos, que a princípio eles não têm um destinatário encarnado, são os desenhos, por exemplo, que a gente usa quando vai fazer alguma explanação, alguma coisa. Então, essas fotos, essas imagens que a gente usa, eles são provenientes desse momento, né? Porque o que foi com o assistido, foi com o assistido, né? A gente não tem mais o desenho, não tem acesso para ele, nada disso. E esses desenhos eu costumo guardar, né? Então, eu guardo porque ele serve de material didático, né? Então, ele colabora aí quando a gente está igual agora aqui numa oportunidade como essa, quando a gente tem ali os novatos, a gente vai fazer alguma aula, alguma explanação, acaba sendo um material para isso. Mas, o que você me perguntar, mas o que você entende disso? Eu entendo que espírito comunicante, teve ali a sua oportunidade, né, de expressão, trabalhou com o médium, mas que não foi direcionada para nenhum encarnado. E como se dá o processo de cura ou alívio do sofrimento para os encarnados e para os desencarnados ao lhes serem apresentadas as pinturas? Eu creio que em relação ao desencarnado a gente falou, né? Como é que como ele entra nesse processo, como
processo aí, o conjunto ajuda, né? Em relação ao encarnado, a gente precisa... Temos aí algumas coisas que nos foram ditas, né, pelos dirigentes espirituais, então eu vou simplesmente repetir. Então esse desenho ele vai colaborar no equilíbrio físico, emocional e espiritual dessa pessoa. Porque no final ele acaba sendo um desenho direcionado, né? Aquele desenho foi feito para aquela pessoa. Porque o médium termina de fazer e põe o desenho junto com a ficha, então aquele desenho é para aquela ficha, né? Não é para a ficha que estava do lado. Ou então a situação de que o médium fez o desenho, a mesa tem ficha e ele não põe o desenho para ninguém, é porque aquele desenho não era para nenhuma daquelas fichas, né? Então acaba sendo um desenho que a gente fala direcionado. E esse desenho, desse desenho, então repetindo a orientação que recebemos, emanam vibrações das quais essa pessoa precisa. Por isso entra a sugestão, né? Não tem nada fixo, imagina, de jeito nenhum. A sugestão para que esse desenho seja colocado num lugar que seja íntimo dessa pessoa que recebeu o desenho. Por exemplo, o quarto de dormir. Ou se a pessoa resolve pôr no escritório, um lugar que seja íntimo, onde ela possa olhar esse desenho. E nesse momento, aonde ela possa olhar, porque você veja, quando você recebe lá do médico uma receita, então o senhor vai tomar o remédio 3 vezes por dia, e o senhor vai, antes disso, vai tomar com um copo de leite. É uma orientação de como você vai lidar com o remédio, certo? Então o desenho é a mesma coisa. Então o senhor vai levar o desenho, o senhor coloca num lugar que ele seja íntimo, e o senhor vai olhar o desenho por uns minutinhos todos os dias. Seria melhor que fosse no seu quarto de dormir e que você pudesse fazer isso antes de dormir. Você faz sua prece e depois você fica ali olhando o desenho, contemplando, seria a palavra mais adequada. Por quê? Nesse momento onde essa pessoa está ali, então, olhando esse desenho, é um momento onde baixa a guarda, né? É um momento onde sai ali que seja 1 minuto, 2 minutos do círculo, né, de preocupações ou de aborrecimentos e etc., que é comum na vida de todos nós. E é nesse momento onde a espiritualidade, através do perispírito, pode colaborar com essa pessoa. Por que no quarto e por que antes de dormir? Porque também foi uma orientação. Porque a gente sabe que durante o sono é um momento onde a gente tem ali um momento onde temos essa liberdade maior e podemos ter ali esse contato com os nossos queridos e os nossos colaboradores para ajudar. Então, essas foram as orientações recebidas, né? Agora, outro ponto que eu acho completamente importante. Por que isso entra agora, assim, uma parte em relação à psicologia, né? Porque eu estou conversando com você aqui, você também, né, é espírita e a gente conversa, tudo bem, né? Você aceita isso, para você é simples e tal. Mas e diante de uma pessoa cética ou de uma pessoa que não tem o conhecimento da doutrina espírita? Imagina, isso não tem nada a ver. Não é isso? É isso. Então, quando a gente faz uma coisa e a gente, assim, tem uma certa convicção de que aquilo pode favorecer alguém, eu acho que é da nossa obrigação traduzir isso numa outra linguagem, que seja acessível a mais pessoas e que transcenda as paredes da casa espírita. Por exemplo, em relação à científica, uma coisa que você traga recursos de outras ciências. Porque às vezes a coisa, quando ela tem ali uma chancela de religião, ela fica limitada naquele nicho. Então é da nossa obrigação, que conhecemos, assim, que nem assim, olha, Marcelo, comprei esse doce aqui, então, é muito bom, olha, vai lá, compra, uma delícia, lá. Pô, vou te falar, se a coisa for boa, vou te recomendar, não é? Então, verdade. Assim, é da nossa obrigação que lidamos com isso, colocar isso numa outra linguagem, que possa ser útil para mais pessoas. É aonde entra que eu acho que a gente precisa procurar os recursos, e eu vejo muito isso na psicologia analítica, né? Então, por exemplo, uma visita no museu, o contemplar o mar, o contemplar a natureza. O que acontece nesses momentos, Marcelo? Um momento de contemplação.
que você faz quando você está na praia e você ficou lá até no final da tarde e o sol está se pondo? Gente, você não consegue pensar em nada. Você está ali, que você está, né? Curtindo, tão né? rapidinho, No popular. Curtindo, contemplando. Contemplando. Você não está pensando na conta do banco, você não está pensando na doença, no problema, você não tem como. Por quê? Porque aquilo se comunica com você diretamente no seu inconsciente, na sua alma, guardadas as devidas proporções, né? Eu não estou comparando aqui o desenho com uma imagem ali real do pôr do sol, mas a ideia é essa, é a ideia desse momento de contemplação, que acontece também, por exemplo, quando você vai no museu. Você vai no museu, você vê um quadro, uma outra coisa, vai ter coisas que você vai passar e tudo bem, vai ter outras que você vai parar, que parece que chama a gente, né? É. E aí que entra fica... esse processo de cura, né? Você se entregar a essa contemplação, de alguma forma, vai remexer com seus sentimentos e é assim que a coisa vai ser. Exatamente. E como é que, não sou psicóloga, nada disso, gosto muito de ler e tal, os psicólogos me perdoem aí da generalização, né, da simplificação em relação a isso. Mas, por exemplo, Jung mesmo fala, né, que tudo que a gente precisa está dentro da gente, né? As respostas que a gente precisa está dentro da gente. O que vai de completo encontro em relação ao que nós sabemos da doutrina espírita. A nossa inteligência, a nossa consciência, ela está onde? Está no nosso espírito, que sabe o que é melhor. Mas, às vezes, essas distrações do dia a dia, essa correria, que é comum da vida do encarnado, elas fazem com que a gente se preocupe mais com isso e menos com esse desaceleramento. E são nesses momentos do desacelerar que a gente tem o que popularmente seriam os insights. O que são os insights? Aí a gente pode dar a nomenclatura que a gente quiser. É o nosso self falando alguma coisa? É o nosso próprio espírito falando? É o nosso mentor? Mas, assim, quem consegue fazer isso guarda preciosidades. E não é assim uma orientação, olha, agora você vire para a esquerda, daqui 2 metros vire para a direita. Não. São temas, né? São frases, são palavras, que para uma pessoa que esteja atenta, isso é muito significativo. Então, o que eu estou querendo dizer? Que o desenho, ele é simbólico. É aonde se encontra diretamente com a questão da psicologia. Ele é simbólico. Um desenho que pode representar muito para uma pessoa, você pode olhar e não tá nem aí. Tá, né? É a mesma coisa quando a gente tá no museu, né? Vai ter coisa que você vai olhar e vai gostar, outro não. Então, eu friso isso porque essa questão de trabalhar com essa mediunidade da pintura, ela não pode ser à la carte. As pessoas, os grupos, os dirigentes, eles precisam se instruir. Eles precisam fundamentar isso. Essa questão do fenômeno, valorizar o fenômeno, ela é completamente desnecessária. Século XXI, imagina, nós estamos aqui conversando, eu em São Paulo, você em Belo Horizonte. Já fiz isso nos Estados Unidos, né, assim, de longe, etc. Não tem necessidade do fenômeno. Tudo bem, não tem necessidade do fenômeno, vamos tentar juntar as partes. A espiritualidade não faz nada à toa, não investe em nada à toa, sempre no que for investir é para a coletividade, não é para crescimento individual, né, ou propósito único de ninguém, é sempre um propósito coletivo. E aí, o que a gente faz com tudo isso? A gente tem que juntar as partes do conhecimento. E médium de pintura pipocando, em trabalho de desobsessão, em tudo quanto é lugar. Para quê? Por quê? E aí a gente passa por uma pandemia, aonde pós-pandemia, né, dados assim de colegas que estiveram na nossa casa palestrando da Associação Médico Espírita, o número de pessoas com doenças talvez não, mas assim, com problemas mentais pós-pandemia é muito grande. Ansiedade, depressão, pânico e não sei o que, muito grande. Como é que fura isso? Como é que entra nisso? Será que esse desaceleramento ele é importante? Você percebe, assim, para mim as ideias casam. Sem dúvida. Né? Então a gente precisa pôr olhar nisso. Eu fico assim com meu coração apertado de ver como conheço grupos que trabalham com a pintura mediúnica e que ainda não se abriram para essa possibilidade.
né? Então, assim, por exemplo, grupos assim de médiums bem formados, de casa tradicional e tudo, mas assim que não se abrindo para essa possibilidade como um tratamento a ser oferecido para o encarnado dentro da casa. Uhum. Porque, Marcelo, para que mais médium de pintura para atender os desencarnados? A gente já tem, né, não tem tanto assim, não é bem comum para a gente, psicofônico, psicográfico, não sei o quê. Uhum. Para ser assim, é porque tem uma outra função para ser feita. Porque é necessário, né? Vamos guardar aqui bem assim a ressalva de que não é para autopromoção de ninguém, né? De médium nenhum, de nada disso. É porque pode ser útil para mais coisas, para mais pessoas, né? Então, não sei, Ficou muito claro na sua explicação, por isso que a gente construiu as perguntas dessa forma. Qual era o objetivo da sua casa? Nós julgamos essas perguntas justamente para você ter a oportunidade de explicar que não é apenas para praticar uma pintura que um espírito está ditando. Aquilo vai ter uma finalidade útil, vai ser usado para o bem de alguém, do próprio médium, do espírito, não é? Do assistido. Então, eu gostaria de saber de você se você poderia nos explicar alguns casos, para a gente poder encerrar falando um pouco dos seus livros também, né? Ah, tá bom, ótimo. Então, ó, esse primeiro caso aqui, esse desenho, foi o desenho que a pessoa recebeu. A gente olhando, parecem árvores, assim, né? Uma sequência ali de uma árvore verdinha e altinha. Então, como eu te disse, a pessoa recebeu o desenho, a gente não sabe quem é, como é e tal. Num desses impressos que vai junto com o desenho, tem ali um e-mail. Caso o assistido encarnado queira entrar em contato, ou por alguma dúvida, ou para fazer algum relato, ou qualquer coisa boa, coisa que não seja tão boa, mas a gente estabelece ali através de um e-mail uma oportunidade de contato, né? E aí depois recebemos então da pessoa que recebeu esse desenho essa foto. E essa foto é a imagem que essa pessoa vê rotineiramente. Estava escrito mais ou menos assim, as palavras exatas não vou saber. Quando estou no meu trabalho, essa é a imagem que eu vejo todos os dias. E recebi esse desenho. E a pessoa relata, então, que ela estava passando por problemas no trabalho, problemas delicados, que estavam aborrecendo muito, precisou contratar um advogado e etc. E estava num momento muito difícil de saber como fazer, como lidar, estava bem difícil. E aí que depois ainda é a parte que, né, está muito... é muito gratificante de ouvir. Aí ela conta, então, que ao receber esse desenho, e ver que era essa mesma imagem, e que é a imagem que ela vê de quando está no trabalho, então que ela sentiu então que ela está sendo cuidada, que estão ajudando, que ela se sentiu mais confiante e mais encorajada para passar, né, por esse momento. Agora, tem uma coisa importante, assim, né, para dizer, a gente vai comentar aqui de alguns casos, mas, assim, isso não é a rotina, né, Marcelo, porque, veja, a gente tem ali essa possibilidade de contato, não sei, se a gente entregar ali, atender 10 assistidos encarnados, talvez um vai dar um retorno, né, então, assim, não posso dizer que isso acontece em todas as vezes, de forma nenhuma, né, Mas a gente está aqui mesmo... Mas é uma ilustração que você está fazendo interessante, pelo menos para, nem que seja esses poucos casos, os que estão nos assistindo compreenderem um pouco a respeito desse processo na prática, né? E também assim, a pessoa pode receber um desenho, né? Eu digo sempre assim, o que a gente tem assim pelos relatos, que foram também relatos assim só orais, se estabelece ali, acaba se estabelecendo entre a pessoa que recebeu o desenho e o desenho uma certa relação de pertencimento, sabe? A pessoa acaba notando no desenho algo que lhe é familiar, algo que ela gosta muito. Então se estabelece ali de uma forma, como eu falei antes, simbólica, né? Porque o que tem a ver, o que é representativo para ela pode não ser para outro, né? Mas esses aqui realmente a gente separou porque eles têm esse feedback com essas fotos. Então
não é o que acontece sempre, né? E a gente fica feliz, lógico, mas não é o que acontece. Esse segundo caso, foi a foto também, a moça fez a foto e mandou, era esse, assim, no primeiro momento parece uma árvore, né? Uma árvore com alguma coisa grudada na árvore, alguma plantas ali que foram crescendo na árvore, é um tronco, na verdade, né? Porque não tem uma copa, nada disso, né? E depois ela manda, então, essas outras 2 fotos. E a história era mais ou menos assim. Ela estava em São Paulo, que a família mora em São Paulo, mas ela não mora em São Paulo, ou não morava, né? E estava lá nesse lugar onde mora, passando assim por um momento de decisão, se voltaria para São Paulo, onde estava sua família, ou não. E esse tipo de imagem, que é das fotos aí que ela mandou, ela falou que é muito comum lá, e que ela acha a coisa mais linda, que o celular dela estava cheio dessas fotos. Então, que ela sentiu assim que, puxa, porque ela tinha uma vontade de ficar mais tempo lá, e depois não sabia se vinha para São Paulo, não sei o quê. Aí ela entendeu como, sim, vou ficar aqui mais um pouco. Então, a gente ouve, né, Marcelo, assim, o relato, né, e acata, porque é completamente pessoal, né, completamente individual, né. Esse terceiro caso, essa flor, né, que remete à ideia de uma orquídea num vaso, né, e a história foi mais ou menos assim. A moça mandou a imagem, essa foto está um pouquinho, não está de muito boa qualidade, mas mandou a imagem dessa outra orquídea. E ela então conta que estava assim aborrecida porque estava chegando o dia, a semana de falecimento, da data de falecimento do pai, a quem ela era muito ligada. E ela estava assim com uma saudade, assim, uma tristeza em relação a lembrar do pai, uma saudade, e o pai gostava muito dessa orquídea, dessa flor, mas assim, especificamente dessa, né, que é branquinha, com esses risquinhos e esse miolinho. E ela diz que ela sempre compra, porque assim, é uma referência ali, um simbolismo que remete né, ao pai. E ela tinha comprado a orquídea, né? E aí depois, quando ela recebeu o desenho, foi esse desenho. Então, para ela foi uma correlação aí, né, de imagens e de sentimento e sensação, né? Você sabe que, assim, a gente falando tudo isso, você perguntar assim para mim, mas o que você acha que acontece? Eu acho que o básico, o simples em relação a isso é assim: quando o assistido encontra no desenho uma cor que ele gosta, uma folha parecida com o que ele gosta, qualquer coisa que ele identifique que tenha a ver com ele, isso se traduz, se a gente fosse fazer uma equação matemática, era assim, igual a alguém olha para mim, alguém está cuidando de mim. E se a gente fosse ainda continuar desenvolvendo essa equação, isso simboliza o quê? Isso reflete que se transforma em quê na vida? Em coragem, em alimentação para fé, para confiança, né? Porque, veja, como que eu vou propor através, eu não, né? Como que qualquer outra pessoa poderia propor através de um desenho a cura de algum problema de alguém? Não tem, não é isso a questão. Mas é um apoio, é um acolhimento, é um alento, e que se confirma, se materializa através dessa identificação no desenho. Então, e aí, nesse quarto caso aqui, né, que foi o que a gente pensou, essa imagem foi a imagem do desenho que, nesse caso foi uma moça, a assistida recebeu. Depois que o assistido leva o desenho para casa, né, a gente não tem acesso a esse desenho. Então, assim, como é que eu tenho essa foto agora? Eu tenho essa foto porque, através desse e-mail de contato, a própria assistida tirou a foto do desenho e nos mandou.
né? Então ela mandou a foto mostrando que ela recebeu esse desenho. E mandou junto uma foto desse vaso, né, que na verdade parece um pote de guardar alimento ou qualquer coisa assim, e aí ela conta a história. Então, veja só, o médium fez o desenho e entregou, o desenho foi entregue. O resto a gente não está sabendo, né? Não está sabendo para quem. O médium não conhece a foto, o médium não sabe da vida, nem para quem vai ser direcionada a pintura. Né? Nem o médium e nem ninguém mais, né? E aí depois, isso aconteceu assim, acho que mais ou menos uns 10 dias depois que essa assistida recebeu o desenho, ela entrou em contato através do e-mail. E aí ela mandou essas duas fotos, a do desenho recebido e essa foto outra que tem esse vaso aí, nesse pote, né? E aí ela diz o seguinte, que há mais ou menos um mês atrás foi aniversário dela. E ela recebeu esse arranjo de flores de presente. E ela gostou muito. E ela gostou especialmente dessas florzinhas laranjadas, pequenininhas. E que ela não conhecia. E aí ela foi ver e descobriu então que essas flores se chamam frésias. Aí, Marcelo, dá uma olhada aí na imagem que você tem. O arranjo que ela recebeu de presente tem não só as frésias, que são essas laranjadinhas com a pontinha rosa, como tem outras aí, rosa e lilás, né? Uhum. O desenho que ela recebeu tem apenas as frésias, que eu também não sabia que chamava frésia, não. Fiquei sabendo pelo e-mail da moça. Tem uma outra semelhança aqui também, que nunca tinha ocorrido antes, e por favor, volto a dizer, né? Não é para valorizar o fenômeno, mas é que realmente está aqui, né? Repara que tem um galinho dessa frésia pendendo aí para o lado esquerdo, exatamente. E no desenho também tem. Uhum. Então, a moça diz assim, que ela está passando por situações delicadas, assim, dúvidas em relação ao trabalho, e que se sentiu muito acolhida, e que ela tinha certeza que esse desenho foi feito para ela, porque era igual ao arranjo que ela tinha ganhado e que ela tinha gostado muito. Então, ponto, né? Assim, vamos dizer, a gente ouve, né? Agradece, né, esse retorno, porque se ela não me mandasse essas fotos, não entrasse em contato, eu não ia saber nunca, né? E essas coisas vêm para que haja o testemunho da fé, ou seja, reforça a fé da pessoa e reforça, na verdade, de todos que estão envolvidos no processo, né? Que ficam sabendo que a coisa foi bem direcionada, que ela foi atendida, que encaixou com algo que foi realmente fez parte da vida dela. Isso é uma espécie de recompensa para todos, né, envolvidos aí, a própria instituição também, o esforço da instituição. A gente tem uma companheira de trabalho, né, que ela, numa oportunidade, falou assim, esse é o docinho do cachorrinho, né, quando a gente ensina o cachorrinho a sentar, não sei o que vai lá e dá o docinho, né. Então, assim, foi até objeto de conversa nossa com o grupo, né, assim, esse acontecido, porque primeiro que não dá para negar a semelhança da foto e do desenho, né? E segundo que, mas ainda falta uma parte da história para depois eu te falar isso. Aí olha essa terceira foto. Depois quando a gente recebe esses e-mails, eu compartilho com o grupo, sabe, Marcelo? Porque como você está dizendo, né? Isso alimenta a gente na causa, alimenta a gente no ânimo, alimenta a gente na ação, né? E nós somos um grupo, então, assim, isso é compartilhado com o grupo. Depois que eu compartilhei isso com o grupo, eu recebi essa outra foto da médium. Aí ela conta assim, que ela foi comprar flores na semana anterior, nosso trabalho acontece na terça-feira. Ela foi comprar flores na semana anterior, né? E ela não achou as flores que ela queria. E tinha essa florzinha pequenininha, mas ela achou essa florzinha muito pequenininha e, tipo, não era bem isso que eu queria, um pouco sem graça. E ainda chegou em casa e foi montar o vaso, a florzinha ela é tão delicada e o cabinho tão fininho que ainda deu um mega trabalho para montar. E montou. E aí é a mesma flor, que é essa tal de frésia. Agora, eu fiquei pensando, né? Ninguém vai comprar flores frescas, colocar num vaso bonito como esse e guardar dentro do guarda-roupa, né? A gente põe aonde? A gente põe onde a gente possa sempre estar vendo, né? Sem dúvida. E apreciando. Agora me diga, fechou aí um tripé em relação a médium, assistido e entidade comunicante ou não?
escancarado, né, Marcelo? Agora, sim, o ponto importante, né? Isso aqui não é para fazer marketing, né? Que isso não cabe nesse assunto. Isso aqui não é para autopropaganda, não é nada disso. E a interpretação, e foi essa conversa com o grupo, foi assim, gente, olha como é intrincado, olha como a rede ela é extensa. Veja como a gente precisa se preparar para ir para o trabalho. Veja o tamanho da nossa responsabilidade em fazer com que todas essas pecinhas do quebra-cabeça se encontrem. Porque se a gente não estiver pronto, se a gente não quiser, ou se a gente não der atenção, não vai acontecer. Porque nós somos uma peça que faz parte. Não somos mais importante e melhor que nenhuma outra. Mas a gente faz parte do conjunto. Então não dá para ir para o dia do trabalho só chegar lá, né? Exatamente. Não dá para ir para o dia do trabalho sem preparar a leitura, não dá para ir lembrar só no dia do trabalho, lembrar que tem trabalho. Isso cabe também para qualquer médium e para qualquer trabalho, né, Marcelo? Elisa, agora vamos para a cereja do bolo. Gostaria que você falasse sobre os seus 2 livros, né? Desse alguma dica aí para os interessados, explicasse mais ou menos do que se trata cada um, e como que as pessoas podem fazer para adquiri-los. Ah, que bom. Escuta, mas a cereja do bolo é aqui, é estar com você aqui. Pois nós tivemos a oportunidade, né, de escrever esses 2 livros. Esses livros eles estão disponíveis no site da editora EduSérie e também no formato e-book na Amazon. Então, ali a gente vai contando como se deu o processo, como a gente entende e esmiuçando grande parte de tudo que nós conversamos aqui. Espetacular, Elisa. Olha, ficamos muito gratos a você, viu, por sua paciência, por sua dedicação, e eu confesso que eu aprendi muita coisa. Eu tenho experiência com reunião mediúnica já há décadas, mas não nesse campo de pintura mediúnica. E isso trouxe para nós um esclarecimento espetacular. E agradeço muito, desejo a você sucesso aí na sua empreitada, né, ao grupo também. E espero que esse trabalho que nós fizemos em conjunto aqui seja útil para não apenas para os internautas do canal, mas como também para os seus colegas, companheiros de trabalho, as pessoas envolvidas lá da sua casa, né? Então é isso. Muito obrigado. Muito obrigada. Obrigada, Marcelo. A gente que agradece, viu? Obrigada pela oportunidade de trabalho. Obrigada mesmo. Um beijo para você e para o seu público. Tchau. Tchau, muita paz.